Alô pessoal, muito boa noite. Mais uma vez aqui estamos, porque cá viemos, logicamente, para a apresentação de mais um Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva um número impressionante de 2.719. É programa que não acaba mais, e agora sempre com temas para lá de atualizados. Eu gostaria que vocês, espetacular, eu gostaria que vocês participassem do programa pelo www.tvmaisabc.com.br, o mais por extenso, contato@tvmaisabc.com.br. Assista também pelo Facebook, que é facebook.com/tvmaisabc. A participação de vocês sempre é muito importantíssima. Vamos começar o programa de hoje, porque neste ano a inadimplência recuou 2,5% até outubro e caiu 4% em 12 meses. Porém, conforme eu sempre digo, há sempre um porém, os brasileiros endividados ainda buscam soluções para a negociação de dívidas. Nos 10 meses deste ano, a quantidade de pessoas inadimplentes caiu 2,5%, quando comparada com o igual período de 2016. Já na avaliação dos 12 meses encerrados em outubro, houve queda de 4%. O movimento é explicado pela maior prudência nos gastos entre as famílias, pressionadas pelas dificuldades impostas pela crise econômica dos últimos anos e também pela alta do desemprego. Mesmo com resultados positivos, muitos consumidores que ainda estão na inadimplência acabam sendo pressionados a pagar e esquecem seus direitos, tendo muitas vezes a dívida aumentada, com taxas abusivas e cobranças ilegais. E parece que são mais de 12 milhões de desempregados, e isso a bola tem que rodar. Não é? Então, atrasa o aluguel, atrasa o condomínio, não paga o armazém, não é? E o país vai se retraindo. E você vai entrando num circuito violento e depressivo financeiramente falando, onde não há saída mesmo. Uma boa dica, preste atenção, para conseguir quitar os débitos, primeiro é ter feito uma economia mensal, mas é levantar valores atuais da dívida, saber o tamanho da encrenca, falar o português bem claro. Valores atuais da dívida com os credores e buscar, acima de tudo, auxílio jurídico. Gente, é muito importante, porque todas as nuances, todos os meandros possíveis e imagináveis é um departamento jurídico que sabe. Às vezes você paga mais, paga antes, paga uma coisa que não precisava pagar agora, paga depois, enfim, precisa consultar quem entende. E para nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, com muito prazer, o Dr. Sebastião Rangel, do escritório SF Araújo de Castro Rangel Advogados. Muito boa tarde, muitíssimo obrigado. E palma, o auditório está se manifestando. Dr. Sebastião Rangel, obrigado pela presença, prazer muito grande em recebê-lo. A partir de que momento a pessoa pode dar um primeiro passo para sair desse endividamento, né? Porque a gente fala, a gente ouve todo mundo analisar essa coisa toda e não se tem um primeiro passo. Como se renegocia? Como se negocia? A quem procurar? Muito boa tarde. Boa tarde. Sou eu quem agradece o convite. Olha, realmente hoje existe uma situação difícil, num momento de crise, numa crise que está evoluindo para melhor, felizmente, com um número de desempregados muito grande no país, inadimplentes da ordem de 61 milhões, segundo informa o Serasa, inadimplência nas pessoas jurídicas da ordem de 5 milhões de empresas, ou seja, existe muita gente que deve e certamente não nega e quer pagar quando puder. Como esse pagar, como esse quando puder? As pessoas devem, inicialmente, se informar a respeito das suas dívidas, com os bancos, com os cartões de crédito, com quem quer que seja que lhe esteja cobrando, para equacionar a dívida e a forma de pagamento, e existem muitas oportunidades nesse sentido. Agora, doutor Sebastião, a dívida é uma só, não é? É igual dever para um banco do que dever para uma loja de eletrodomésticos, ou então dever para um prestador de serviço. As ações contrárias são
tem o mesmo iter criminis, digamos assim, tem o mesmo caminho ou é diferente? Tem uns que a gente pode, não é folgar mais, mas é deixar para depois para saldar aqueles mais imediatos, não é? Num certo sentido, sim, porque em todas essas alternativas que você citou, ou para cada uma delas, incide o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um dos melhores do mundo. Ele foi relatado no Congresso, pouca gente sabe, pelo nosso governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que juntou um grupo de experts nessa matéria e daí resultou um código muito bom. Esse código, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu de forma definitiva que incide, que ele tem efeito também em relação às entidades do sistema financeiro. Ou seja, quem quer discutir dívida de financiamento bancário, de compra de veículo, de cartão de crédito, de compra de eletrodomésticos, seja com a loja, seja com o banco que financiou, ele pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, que é muito favorável ao consumidor. Por isso esse nome, Código de Defesa do Consumidor. É interessante. Agora, por exemplo, né? Eu estou fazendo um mix aqui de todas as perguntas que a gente já recebeu antecipadamente. Multas. Tem muitos comerciantes que ligaram dizendo, fui multado por esse órgão, por aquele órgão, estou na dívida ativa, essa coisa toda. Quais são as medidas cautelares, digamos assim, e até onde essa pessoa pode ficar devendo, não é? O que acontece com essa dívida? Bom, a dívida, se nós formos olhar do ponto de vista do credor, ela vai subir de multa, exponencialmente. Né? De multa. De multa especificamente. Bom, primeiro é preciso ver se essa multa é devida e qual multa é devida, em que proporção, em que percentual. Por isso que a gente aconselha sempre que o devedor que queira regularizar a sua situação, e eu acho que a grande maioria desses devedores querem regularizar a sua situação, eles devem procurar inicialmente o órgão credor, o banco, o cartão de crédito, a loja, o hospital, o hotel, em suma, e solicitar a documentação que embasa essa dívida, ou seja, um contrato, algum documento, e solicitar também o cálculo atualizado da dívida. É a partir daí que ele vai poder verificar se o contrato é legal em todos os seus itens ou em todas as suas cláusulas, se a dívida está sendo calculada corretamente, se ela não tem itens indevidos, como a multa, muitas vezes. E daí ele vai verificar o que ele deve efetivamente pagar. Se ele tiver dificuldade de análise de um contrato, de verificação de uma planilha de cálculo, que são complicadas mesmo, ele pode e deve recorrer ao apoio jurídico, ao apoio legal, para definir aquilo que é devido e a forma como ele pode pagar. Uma dívida para com o município é igual a uma dívida para com o Estado, é igual a uma dívida com a federação? Esses órgãos institucionais é a mesma coisa? A sequência é a mesma de penalidades? A dívida para com o município, o Estado ou a União são dívidas de natureza fiscal. Elas estão disciplinadas pelo Código Tributário Nacional. Não incide nessas alternativas o Código de Defesa do Consumidor, que é um código que normatiza relações privadas e não relações entre o ente público e o ente privado, como é o caso das dívidas de natureza fiscal. A preocupação sempre é essa. O que pode acontecer efetivamente se eu não pagar a dívida, além de ter a restrição no nome? Muito bem. O que pode acontecer são algumas coisas. A cobrança judicial, a execução fiscal, se forem dívidas de natureza fiscal, se forem dívidas de natureza tributária, bloqueio de conta bancária, penhora de bens, tudo isso o credor vai utilizar dessas alternativas para procurar receber o seu crédito. Por isso que nós sugerimos fortemente que as pessoas que tenham dívidas, sejam de natureza fiscal, sejam de natureza privada, que elas não aguardem receber um processo de execução, uma citação, um bloqueio de conta bancária, a penhora de um bem, que elas se movimentem no sentido de conhecer o montante da sua dívida, a origem dessa dívida, a forma pela qual ela é calculada e preparem uma forma de defesa e uma forma também de parcelar muitas vezes essa dívida ou se programar para o pagamento, que eu acho que deve ser o objetivo final, mas o pagamento
correto, o pagamento viável, sem pressão, sem telefonemas no fim de semana ou à noite, sem maneiras de agir do credor que muitas vezes prejudica os devedores e não são formas legais. No caso de penhora, chegou nesse estágio, por exemplo, a pessoa não se manifestou, não é? Como que ela recebe essa comunicação? Vamos supor que ela tenha mudado de endereço, mudado de estado. Isso é um perigo, porque às vezes pode ser que ela tenha mudado de endereço, mudado de estado e permanece o endereço anterior. Então, um mandado de citação poderá ser, num processo judicial, pode ser considerado como cumprido e ela não apresenta defesa no prazo legal e o processo continua. Então, ela pode ser surpreendida por uma penhora ou um bloqueio de conta bancária, que é por onde normalmente os devedores começam as cobranças. Como que vai ser considerado cumprida essa citação, se a própria pessoa não assinou ou se alguém não tenha assinado? Vamos supor o porteiro de um edifício. Olha, hoje em dia o judiciário está entendendo como válida o mandado de citação entregue ao porteiro do edifício. Também, se as alternativas de citação não tiverem sucesso, o credor pode pedir a citação por edital. Daí é publicado no Diário Oficial e corre o prazo para a defesa. Que todo mundo lê toda hora, todo dia. Ninguém lê, ninguém tem conhecimento. Né? Pior que o porteiro. Pior que o porteiro, porque às vezes o porteiro até avisa que recebeu a citação. Eu conheço a dona fulana de tal, a tia de quem morou aqui, eu vou ligar. Exatamente. Liga a cobrar, né? Fazer um favor não tem problema. E agora, o que a gente sugere também é que a pessoa que sabe que está devendo, ela não se posicione de uma maneira passiva. Hoje em dia, o Tribunal de Justiça, os tribunais são acessáveis pela internet. A pessoa entrando, ela verifica se tem processos contra ela, de que natureza. Em boa parte dos processos da Justiça Estadual, dá para abrir o processo inteiro pela internet, verificar tudo o que está acontecendo, o que está sendo cobrado, qual é a fase do processo e o que vai acontecer a seguir. Então, só para recapitular, as consequências, bloqueio de conta bancária, bloqueio e sacam de imediato. O que acontece normalmente é o seguinte, o credor pede ao juiz, uma vez que o processo já teve início, ele pede ao juiz o bloqueio da conta bancária. Se não houve defesa, se existem elementos para isso, o juiz, sem dar para a parte devedora a oportunidade de manifestação, justamente para que ela não desapareça com esses recursos, etc., ele já faz o bloqueio. E depois esse valor é bloqueado pelo próprio juiz no sistema bancário e é transferido para um depósito judicial. Então o devedor só vai receber aquilo de volta, porque foi tirado do patrimônio dele, ele apresentando uma defesa e demonstrando ao juiz que ele não é devedor ou que ele não deve aquilo tudo, em suma. E ainda cabe negociação? Não, porque já está bloqueado a quantia. Olha, né? Caber negociação sempre cabe, porque o fato da importância ser bloqueada não quer dizer que ela vai ser imediatamente transferida para o credor. Até porque, uma vez feito o bloqueio, a parte pode apresentar impugnação a essa cobrança, aquilo que nós chamamos de impugnação ao cumprimento de sentença. E ela pode, naquele momento, apresentar uma defesa. Mas a gente sabe, pela experiência, que ter uma conta bloqueada, ter um bem penhorado, é um choque para qualquer pessoa. É uma surpresa. Às vezes são importâncias com as quais as pessoas estão contando para pagar um tratamento médico, para pagar um aluguel, para pagar a escola dos filhos, etc. Por isso que a gente repete que é melhor as pessoas se anteciparem à solução das suas dívidas. A penhora pode ter sequência para o leilão? Pode, perfeitamente. Penhorado o bem, se for estabelecido que não há outra forma de pagamento e que o crédito procede, a parte credora tem direito de ver aquilo transformado em valores para fazerem frente ao crédito que ela tem. Então o imóvel poderá ir a leilão. Aí pode-se, estou avançando o intervalo, e pode ser bloqueado, por exemplo, por causa de 20 mil reais, um imóvel de 1.200.000? Pode acontecer, porque o que se bloqueia é o imóvel, depois vai se discutir o bem. Se não foi encontrado outro bem, ou se não foi indicado pelo credor outro bem, pode acontecer o bloqueio. Isso não quer dizer que ele vá receber no final todo aquele valor, mas o bem pode ser bloqueado. E existe um período de tempo entre uma ação e a outra? Existe uma tramitação processual em que o devedor poderá apresentar defesa, poderá fazer o pagamento, poderá indicar outro bem, substituição, tudo isso. Não é imediato, mas em termos finais pode acontecer. Sempre as três partes sabedoras do que está acontecendo. Exatamente. Bom, vocês estão vendo como é que é? É simples, mas é complicado.
É complicado, mas é simples. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já a gente volta com esse papo aí muito esclarecedor com o Dr. Sebastião Rangel a respeito de dívidas, inadimplência. Não é? Se está devendo condomínio é uma coisa, se está devendo para telefonia outra também. Não é? E tem prestador de serviço que é implacável, é implacável. Bobeou, dançou. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com um tema muito importante, dívidas e inadimplência, e recebemos aqui o Dr. Sebastião Rangel, da S.F. Araújo de Castro Rangel Advogados. Dr. Sebastião, a partir de que momento, estão perguntando aqui, da negociação, eu começo a negociação, meu nome é tirado da lista de inadimplentes da Serasa, por exemplo? Não automaticamente. Se o nome do devedor já está na lista de inadimplentes do Serasa, é sinal que o credor mandou por alguma razão. É preciso verificar por que razão e na negociação, normalmente o nome sai da lista de devedores do Serasa quando, no caso do parcelamento do pagamento da dívida, se faz o pagamento da primeira parcela. E esse parcelamento é discutido sempre com as partes. Com as partes, exatamente. Agora, precisa tomar cuidado, viu, gente? Porque, vamos supor, prestador de serviço X ou Y, ou Delta ou Beta, casa fechada, imóvel fechado, essa coisa toda, a conta de R$1,20. Não pagou, as consequências são as mesmas, né? É verdade. Isso é que dói, não é? Porque essa tramitação ela é lenta, ela é difícil, né? Ela é lenta, é difícil. Nós sabemos que o nosso judiciário tem muitos processos, muitos problemas para resolver e isso causa uma demora na solução deles. É por isso que a gente sugere, mais uma vez, que as pessoas não esperem, que as pessoas se antecipem. E se elas tiverem dificuldade, que elas procurem apoio legal, porque daí a discussão se faz na esfera extrajudicial, ou seja, fora do judiciário, fora do processo, ou dentro do processo, de uma maneira própria, de uma maneira mais rápida, de uma maneira que defenda os interesses do consumidor, do devedor. Doutor Sebastião, na experiência de escritório, né? Existem órgãos que são, eu terminei o outro bloco falando de prestadores de serviços implacáveis, né? Pela experiência do dia a dia, quem mais processa, quem mais é chato para negociar, quem é fácil, digamos assim. Qual é essa bagagem que o senhor pode nos passar? Olha, eu acho que fácil não existe, mas os que mais cobram são os bancos, os cartões de crédito, que às vezes são dos bancos, às vezes não são, as companhias telefônicas, são esses órgãos, companhia de energia elétrica, são esses entes com quem a gente tem um contato diário e um contato de muita necessidade de parte do consumidor. Hoje em dia é muito difícil ficar sem um banco, muito difícil ficar sem um cartão de crédito, que dirá energia elétrica, que dirá plano de saúde. Eles vão procurar o seu direito. Agora, o devedor e o consumidor, eu prefiro colocar como consumidor, ele também tem os seus direitos reconhecidos legalmente e ele tem que procurar defender esses direitos, seja diretamente ou seja com apoio legal de quem possa representá-lo bem. Estão perguntando também, na hora de optar pela negociação, sempre à vista sai mais barato? À vista sai mais barato, tem que sair, se não sair tem alguma coisa errada. Está errado, né? E produz efeitos mais rapidamente, ou seja, sair o nome do Serasa ou deixar de ser incluído no Serasa, etc. Agora, isso vai da possibilidade da pessoa. Ela tem que ter conhecimento do que ela está devendo, segundo o credor, para ver se ela está efetivamente devendo aquilo. E para poder estabelecer a forma de pagar que lhe seja mais conveniente, que seja mais viável para a sua situação financeira. Agora, recentemente saíram notícias sobre dívidas do microempreendedor individual com a Receita Federal. O processo de auxílio jurídico pode ser feito nesses casos ou é algo diferente?
Perfeitamente. Não, em tese funciona Sim, da mesma funciona. forma. Existe uma regulamentação, uma legislação específica para o microempreendedor individual. Mas ele deve também, o microempreendedor individual é uma pessoa que procurou, de maneira individual, ter uma atividade de produção, de realização, que inclusive poderá gerar empregos para muitas outras pessoas. É uma alternativa de forma de trabalho muito interessante. Ele tem todos os direitos e tem também alguns casos de legislação específica para equacionar suas dívidas e continuar sua atividade normalmente. Para aqueles que estão na relação da dívida ativa, digamos assim, qual é o final disso? Bom, e dívida ativa, a gente fala de certidão de dívida ativa, então é uma dívida de natureza fiscal, de natureza tributária. A primeira coisa é ver se a certidão da dívida ativa é válida, se ela está legal. Isso é um profissional que precisa verificar. Mas, como eu disse, Por que ela poderia, desculpe cortá-lo, por que ela poderia não estar válida? Porque existem muitos processos que são extintos, porque a certidão de dívida ativa, que é o título que embasa a execução, que é o título que embasa a cobrança, vamos dizer, por exemplo, uma cobrança de IPTU, é a prefeitura quem cobra. Ela manda o processo para o judiciário. Qual é a prova de que o senhor está devendo o IPTU? É a certidão de dívida ativa, o documento que a prefeitura emite dizendo o senhor Dácio Arruda não pagou o IPTU da casa dele no exercício tal, nós estamos cobrando via execução fiscal esse IPTU. A certidão de dívida ativa tem uma série de componentes bem complexa. Se a prefeitura não cumprir tudo que a legislação manda na forma de elaborar a certidão de dívida ativa, essa certidão de dívida ativa pode ser declarada nula e a execução extinta. Nunca se tem por base o valor, se vale a pena ou não, porque há um gasto também da parte oficial, né? Há um gasto da parte oficial e muitas vezes os juízes extinguem os processos de execução porque o valor é irrisório. Então existe legislação que permite aos juízes não prosseguir com o processo de execução porque aquilo vai custar mais caro para o judiciário e para o próprio exequente, para o poder público, do que parar o processo ali onde ele está. É da maior importância, prestem atenção agora, gente, que eu sempre tive isso na minha cabeça e eu acho que é desta forma que a gente deve proceder. A economia doméstica tem que funcionar como se fosse um escritório de contabilidade. Tem que ter direitinho o que está entrando, as datas serem respeitadas de pagamento, não é? E arquivar o que está sendo pago, não, doutor? Ter o pleno controle daquilo, senão a pessoa se perde mesmo, principalmente com cartão de crédito. É tão fácil, você aperta, não é? Mas aquilo é dinheiro, mas não se tem a ideia que se está gastando, né? Exatamente. As pessoas hoje têm acesso ao gasto de uma maneira muito mais fácil e controlar fica mais difícil. Mas é preciso ter essa organização. Nunca pagar a fatura sem verificar antes. Se possível, não pagar a fatura depois do prazo. Não pagar por aqueles valores mínimos que acrescem uma barbaridade o valor do cartão de crédito. Ou seja, a pessoa precisa se organizar. As mulheres gastam realmente mais do que os homens, doutor? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que as mulheres gastam melhor, porque elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, elas cuidam dos maridos, e acho que as mulheres são mais organizadas do que os homens. Isso é verdade. O homem ele fica usando cueca furada o resto da vida. É pondurismo ou é falta de visão? Olha, eu acho que é uma questão de formação. O homem é mais, digamos assim, relaxado do que a mulher, mas relaxado no sentido de mais tranquilo do que a mulher, entendeu? A mulher tende a ser mais ordenada. Qual é a opinião do senhor a respeito dessa reformulação na Previdência? Eu acho que é absolutamente imprescindível que faça. É uma questão de nós entendermos que não está dando para pagar a conta. Que vai faltar mesmo. Que vai faltar. Então, os matemáticos do governo. É preciso discutir? Certamente é preciso discutir. Mas a reforma não pode deixar de ser feita, porque senão isso vai causar um dano maior do que já está causando ao Brasil. Porque vai chegar uma hora vai travar, é isso? Exatamente. É inevitável essa reforma. Aí pior a emenda do que o soneto. É melhor a gente se adequar com qualquer tipo de modificação que venha agora, nesse novo replanejamento, do que realmente a extinção da Previdência. Eu acho que é muito importante discutir. Eu acho que é importante que os nossos políticos discutam e não simplesmente se posicionem a favor ou contra de maneira exagerada, de maneira exaltada. Somos contra por quê? Somos a favor por quê? No que pode ser melhorado? Essa eu acho que é a postura que nós temos que ter dos nossos políticos. E eu não estou verificando esse tipo de postura, mas gostaria de vê-la a curto prazo. Doutor Sebastião, nesses 2 minutinhos finais aí, eu gostaria que o senhor
se manifestasse através da câmera 7 ali, né, como uma recomendação realmente de uma pessoa experiente, né, para que as famílias sobrevivam, digamos assim, esses períodos mais críticos e não adentrem no terreno perigoso da inadimplência, principalmente. Pois não. Eu gostaria de agradecer o convite que recebi e a possibilidade de estar aqui conversando com o Darcio Arruda e os seus telespectadores e dizer com muita franqueza, a situação no momento é difícil. Os devedores devem se sentir muitas vezes sem saída, mas eu quero dizer que eles têm muitas saídas para resolver o problema deles, que devem procurar conhecer a sua situação a fundo, conhecer os seus direitos, porque eu tenho certeza que eles vão encontrar um caminho, uma saída e uma solução. Obrigado, doutor Sebastião, pela presença. Eu agradeço. Doutor Sebastião Rangel, da S.F. Araújo de Castro, Rangel Advogados, falando sobre inadimplência aqui no programa 2719 do Show Mais. Va bene? Per ora è solo. Una buona sera a tutti. Parliamo domani e riposare in pace. Ciao. Non deixe de pagar, hein?